Olá, olá para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais um podcast esse aqui para você. Seja muito bem-vindo, já chega agora, fica à vontade, deixa a sua curtida, o seu comentário para começar bem o vídeo. Já estamos com cara nova aqui, uma nova identidade, e como sempre, me acompanhando aqui tem um Camilo Manfredi. Tudo bem, meu galã? Tudo certo? Tudo ótimo, e você? Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. É isso, agora é de casa. E com os nossos convidados, né? E com os nossos convidados ainda. Que é o principal. É, exatamente. Hoje a convidada promete. Hoje Verdade. promete, ela que veio de outro estado, né? Veja bem. E ela que é especialista em comunicação na QBQX, ou melhor dizendo, quebra-queixo. Hoje conversamos com Fabíola Pessoa. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Isso, a gente que agradece, Seja muito bem-vinda. Muito lisonjeada de estar aqui. Importada, né, de Brasília. Importada de Brasília, então é uma honra para nós. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigada a vocês. Ok, isso. Bom, e vamos falar disso aqui, né? Eu acabei de anunciar aqui o quebra-queixo, né? Comunicação estratégica. Não, um cartãozinho sensacional. Depois a gente dá um close aí. Lógico, no final a gente passa o contato, tudo mais. E me fala um pouquinho dessa sua especialista em comunicação, mas eu gostaria de saber onde começou a sua especialização, a história da Fabíola mesmo, até chegar nos tempos de hoje. Como foi esse seu contato com a comunicação? Nossa, olha, eu não consigo me ver em outra profissão. Eu nunca escolhi outra profissão, sempre quis fazer comunicação. Acho que não surgiu um número 2, assim. Porém, lá em tempos de vestibular, eu peguei... Não sei se vocês se lembram, se é da época de vocês, mas antigamente, para fazer vestibular, você ia na agência, pagava o vestibular e depois ia no correio finalizar a inscrição. Pagava a taxa do vestibular e ia finalizar a inscrição no correio. Eu peguei também. Você pegou? Peguei. Assim, isso acho que denuncia, né? Denuncia. Não vamos entrar em números. Não vamos entrar em números, mas eu peguei também. Coisa de 2, 3 anos, né? No máximo. No máximo. Nem a internet de escada tinha. Isso. E aí, quando eu vou fazer vestibular, paguei a inscrição. Quando eu fui fazer... paguei a taxa. Quando eu fui fazer a inscrição, não tinha comunicação. Era na Universidade Federal de Uberlândia. Não tinha comunicação, mas todos os meus amigos estavam indo. E eu queria fazer esse veste tour. Eu falei, então eu vou fazer educação física. E eu passei. Educação física? Nono, na Federal. Caramba. Aí meus pais falaram, agora você vai. Eu falei, Vai. mas eu não quero, eu quero comunicação e lá não tem. Agora você vai, você não inventou? Agora você vai. Então eu fui fazer educação física antes. Aí eu fiz pouco, passo um ano em Uberlândia fazendo educação física, volto, começo a fazer a comunicação, entro na Universidade Católica de Brasília. Tá. E aí eu começo a trabalhar com jornalismo esportivo. Olha que legal. Que legal. E aí eu fico muito tempo da minha carreira no jornalismo esportivo. Eu passei, assim, na faculdade, eu já entrei querendo telejornalismo. Bacana. Eu começo já no primeiro semestre. Acho que meu primeiro estágio já foi na Transamérica com rádio. Sensacional, E aí eu vou pra TV, vou pra Rádio Brás, pego bancada, pego Que bacana. reportagem. Então, mão na massa mesmo, assim. Ficou com o microfone ali, foi fazendo, foi apresentando, foi pro campo. Fiz tudo. Só que eu acho que o meu destino no telejornalismo é uma história bem engraçada. A minha primeira vez que eu fui aparecer na televisão, assim, fiquei horas fazendo a passagem, tremendo. Eu lembro que foi um depósito do Detran lá de Brasília, tinha sido roubado. E aí me colocaram eu já estava na produção há muito tempo, me colocaram para poder fazer a reportagem. E eu fiquei horas, o cinegrafista mó calma, ele era bem antigo, ele calma. Eu estagiária, sei lá, segundo semestre, me tremendo inteira. Consegui gravar a passagem. Aí liguei para minha família inteira. Falei, cara, vou aparecer amanhã no Nacional. Horário, e era Nacional. Olha que legal. Da Rádio Brás na época, né? Acho que é NBR, se eu não me engano. E aí eu ia sair, tava toda empolgada, liguei pra família do Brasil inteiro, saí cedo da faculdade, ia passar meio-dia, eu nacionalmente, não sei o que, segundo semestre. Era 11 de setembro, todas as matérias caíram. Nossa! Das Torres Gêmeas. Caramba. Eu fiquei arrasada, eu falei, não,
caiu a minha matéria. Não, a matéria do mundo inteiro caiu. Não, o mundo inteiro caiu, né? Verdade. Porque não tinha muito o que fazer, né? Cara, qual a chance disso, né? Qual a chance? Imagina, você tá com a matéria pronta, de repente, 11 de setembro. Verdade. Aí eu acho que meu destino ali da televisão... Não, mentira, eu ainda fiquei muito tempo na TV. Aí eu me formo, vou para... Fiz um programa de esporte na Record, que passava na Record em Brasília. Eu vou para a TV do Ministério do Esporte. E eu fiquei muito tempo em TV. E aí a vida... Loucamente. Eu sempre quis telejornalismo. Meu sonho era ser, sei lá, Milena Ciribelli da época do Esporte Espetacular. Eu queria... Por um acaso da vida, me começo a trabalhar na assessoria de imprensa do Ministério. Tá. E aí... eu tive filho muito cedo, logo depois assim que eu tinha me formado. Aí nisso a assessoria era mais estável do que o telejornalismo, né? Que você tava ali sábado, domingo, feriado, Réveillon, Natal, Carnaval. E eu falei, cara, eu vou precisar... Consegue controlar um pouco melhor, né? Porque meu filho tava pequenininho e tal. E aí, quando eu fui ver, eu comecei a me apaixonar pela assessoria. E aí eu fui vendo ali uma oportunidade de fazer outras coisas, pegar esse olhar do telejornalismo, do jornalismo e trazer para assessoria. Porque eu via as pessoas muito quadradas ali na época. Tô falando de 2004, 2005. Uhum. As pessoas aí nas assessorias muito assim, muito relisão. Sim. Uhum. E aí eu falei, dá para fazer umas coisas diferentes por aqui. Inovar aqui. Vamos inovar por aqui. Aí eu começo a me apaixonar. Hoje eu digo, antigamente, a assessoria de comunicação era como o primo pobre da comunicação. Não sei se vocês se lembram você pode se lembrar disso. A gente tinha publicidade, marketing, jornalismo, telejornalismo, radialismo e assessoria. Sim. Sim. Não era... Ninguém formava na faculdade e falava, nossa, eu quero ser assessor. Não existia isso na época. Uhum. E aí, hoje não. Eu acho, inclusive, que é o primo rico. Assim, quando você pega uma assessoria, hoje em dia, a empresa que não tem um departamento de comunicação está fadada uma grande empresa, né? Claro. Está fadada ao fim. Ela tem que ter o departamento jurídico, tem que ter um departamento de comunicação, tem que ter um departamento, enfim. Virou ali entre os departamentos estratégicos. Conquistou o valor, né? A área conquistou o valor dela, né? Hoje em dia não existe. Eu falo as grandes, mas assim, até um restaurante, pequenas, uma loja claro. precisa de uma comunicação. Sim. Mas a gente falando aqui de comunicação corporativa, eu tô focando mais nos maiores, assim, mas é o que rege hoje o mundo, é a comunicação. Eu estava até conversando com o Gabriel aqui antes da gente começar a gravar. Nos últimos 2 anos, a gente produziu mais conteúdo do que na história da humanidade. Então, assim, se você não tiver... Incrível, né? Sim. E a tendência é que isso, pelo menos, se mantenha, se não aumentar. Se não aumentar, pelo menos se manter. Porque é o que a gente vem comentando em todos os episódios aqui, né, Camilo? É verdade. É tudo muito rápido, né? É tudo muito veloz. As coisas acontecem assim, é um fenômeno. Começa a ter booms. Primeiro podcast, depois chega a rede social, e questão do vídeo, a questão da escrita mesmo, né? Tá muito exposto a todo momento. Então, essa parte da comunicação é mais do que clara, é crucial. E aí, se você, claro, não tem essa ideia, essa cabeça aberta para as estratégias que você quer desenhar, para aquilo que você quer colocar, em qualquer plano estratégico que você tem na sua empresa, seja ela pequenininha ou gigantesca, você está fadado com certeza a um fracasso, né? De não seguir para frente daquilo da sua empresa, da sua estratégia, né? Hoje, se você não está nas redes sociais, você não existe. É verdade. Seja você pessoa física ou você uma grande empresa. Então, assim, se você não está ali se posicionando, aparecendo, você não existe para ninguém. Claro, para nenhum dos seus stakeholders, seja B2B, B2C, enfim. Mas voltando aí a história... Sim. Tava lá na assessoria de imprensa. Tava lá e começo a fazer assessoria de imprensa e fui me apaixonando e fiz e comi. Aí eu faço vários eventos esportivos internacionais. Cara, você teve bastante ligação com o esporte, assim, Muita. né? Aí eu fiz pela ONU os Jogos Mundiais Indígenas, que foi em Palmas. Aí eu fui a head de comunicação. Culmino nas Olimpíadas. Foi quando eu vou para o Rio e sou media manager das Olimpíadas. Uhum. Tá. Então, quando terminam os Jogos Paralímpicos, na verdade, Olímpicos, na sequência dos Paralímpicos, eu falo, chega.
Já, eu acho que meu amor aqui pelo esporte... O ciclo se concluiu. Eu tive essa sensação, assim, eu terminei no maior evento do mundo, eu falei, agora vou fazer outra coisa, vou pro mundo corporativo. Vou sair no alto, assim. Consegui um grande feito, uma grande conquista. Sim. Bateu esse sentimento, né? Bateu. Aí eu falei, vou pegar essa leveza do esporte e toda essa bagagem que eu tenho e vou levar para outros lugares. Aí foi quando eu começo a galgar outros... Pô, que legal, porque geralmente sempre tem alguma confusão, né? Uma insegurança, assim, pô, será que eu devo ou não? É difícil ter esse sentimento, né? Olha, eu acho que eu devo, acho que tô encerrando um ciclo, sabe? É difícil ter essa percepção, né? Eu tive. Eu falei, não, aqui agora já deu, vou fazer outras coisas. E aí mudou, virou a chave. Mudei. Assim, paralelo eu fazia outras coisas também, mas assim, o esporte pra mim sempre era assim... Tá aqui, eu vou pro esporte. Aí, de repente, eu falo, não, vou fazer outras coisas. Aí eu passo a fazer parte da Defensoria Pública lá de Brasília e o Defensor Público Geral na época, ele era do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, ou seja, eu fazia uma coisa Brasil de Defensoria Pública. Aí eu começo a entrar em outros rolês totalmente diferentes do esporte. Tipo, famoso rolê aleatório. Completamente aleatório. Tipo, rebelião dos presídios. Eu tava. Caramba, eu vivi. Eu fui, eu tava. Entrando em presídio, assim, em presídio, colocando, informando a imprensa do que estava acontecendo em Manaus e Alcaçuz. Aí eu começo a fazer umas coisas bem diferentes. Completamente. Mas também é uma experiência incrível, né? E quanto jornalista quer estar em tudo assim? Então, eu consigo imaginar, sabe? Porque querendo ou não, tudo bem, que é bem distinto do esporte, mas é uma experiência única, né? Eu amei. Presídio, adoro essas coisas, entrar assim, porque você vê um mundo completamente diferente do nosso. Você começa a ter uma visão, você fala, a gente tem uma visão, a gente aqui de fora, que nunca foi presa, espero, né? Não, então, por enquanto. Camilo, comigo me garanto, não sei o Camilo, né, Camilo? Depois eu vou ver sua ficha aí, vai que, né, que tem alguma coisa. Não, eu por enquanto também. Não, mas tô brincando, que isso. Mas a gente tem uma visão completamente diferente do como é que funciona lá dentro, as coisas que funcionam lá dentro, a dinâmica, que realmente, enfim, aí até puxando um pouco de sardinha, assim, claro. Que o sistema não é perfeito. Então, por exemplo, numa dessas entradas em presídio, a gente descobriu ali uma pessoa que estava 9 anos presa indevidamente. Isso é impressionante. E aí você vê... Pô, tem o cara realmente que, né? Que cometeu crime decapitou a mãe, tal, sei lá. Claro. Mas tem o cara ali que roubou um miojo e tá ali também junto. E que o sistema corrompe, que as pessoas... E aí você começa a ter uma visão de mundo. Você fala assim, será que bandido bom é bandido morto mesmo? Quando você começa a ver lá dentro as coisas como funcionam ali, Você começa a julgar com mais propriedade, né? Você começa a entender. Não ser tão generalista, né? Verdade. Principalmente. Acho que esse é o ponto, né? É quando você tem uma visão de fora, é exatamente isso. Tem outra perspectiva. Quando você tá ali, vivendo o dia a dia, você começa a ter um outro olhar, né? Então, isso é legal também. Faz parte do jornalismo, né? É a essência, né? Exatamente. Você tá fazendo parte de grupos completamente diferentes e ser meio invisível naquele grupo. Tá ali no meio só escutando, só percebendo, vendo a dinâmica de conversas, de rotina, Eu passei uma semana dentro da cadeia, assim, de um presídio. Foi assim... uma das experiências mais incríveis que eu já tive, assim, de ver o mundo mesmo, sabe? Tipo, teve um dia que eu tava lá e era dia de visita, e aí chegou a mãe, chegando as mães, assim, aí você olhando pra cara da mãe, vendo o filho ali... Eu não sei, eu fiquei na mãe, dúvida. Assim, sabe? Eu nem olhei pro presidiário. Fiquei olhando pra mãe, assim, né? Chegando com um bolo, com uma Coca-Cola, enfim. Eu fiquei, gente, que louco deve ser isso, né? É uma realidade totalmente diferente da nossa, assim. E aí, esse cara, por exemplo, que estava 9 anos preso indevidamente, foi ali uma mutirão da Defensoria Pública, e aí coisas que a comunicação pública nos traz também, porque às vezes o poder público ele faz muito e a gente não vê, né? Então, eles fizeram um mutirão, como estava tendo muita rebelião pela superlotação dos presídios, eles fizeram um mutirão dando vazão nos processos que estavam emperrados ali anos e anos. E acharam alguns casos, aí me deram eu peguei,
Coloquei até a TV Globo lá dentro, deu um puta de uma matéria, assim, especial no Bom Dia Brasil, assim, mostrando o caso desse cara. Que o cara sai, a gente conseguiu pegar ele, eu fiquei dentro do presídio, porque a TV não conseguiu entrar lá dentro com a câmera, mas eu fiquei dentro, pega ele saindo, pega ele... Como é que ele sai? E aí, você imaginou? Você ficou 20 anos preso, você saiu, pegou suas coisinhas de 20 anos atrás, sua roupinha, sei lá. Aí você sai. Você sai pro mundo que você não conhece, E aí, abriu o portão. Pra onde você vai? Pra onde você vai, pra onde eu vou? O que eu vou fazer, né? É muito louco isso, assim, sabe? Você presenciar e você vê a cara da pessoa, assim, o rosto, a feição. Pra onde você vai? Será que você tem família ainda? Será que eles moram lá ainda? Será que é o mesmo endereço? Você sabe pra onde você vai? Não sei. Aí alguém fala assim, aí uma hora eu pergunto assim, e você tem dinheiro pra pegar o ônibus, assim? Aí ele, não, a gente dá acho que o ônibus que passa ali na frente, você pode pegar acho que gratuitamente, alguma coisa assim. Mas é um universo, assim... Não, completamente diferente, né? Muito doido. Muito distante de tudo, né? E nesse momento você estava em que empresa, assim? Que eu estava na Defensoria Pública. Ah, Defensoria Pública. Estava como diretora de comunicação da Defensoria Pública. Você ficou bastante tempo no setor público, né? Fiquei. Eu tive muita experiência no setor público. Brasília, né? Não tem como correr muito. Claro. E aí eu tinha saído das Olimpíadas, entrei na Defensoria, fiquei esse tempo da Defensoria. Faço rápida passagem ali no agro, na frente parlamentar, que é a bancada ruralista da agropecuária, e sou chamada para a Agência Nacional de Mineração. Eu chego depois de Brumadinho. Caiu Brumadinho, eu chego. As pessoas estavam desesperadas. Nossa, você imagina, foi um maior boom, né? Foi. Uma crise... E eles não tinham comunicação na agência. Tá. Eles nunca tinham tido comunicação. Então, Brumadinho, se não me engano, caiu em janeiro, acho que fim de janeiro, se não me engano. Eu chego, sei lá, final de fevereiro, março, as pessoas estavam em pânico. A agência, lá internamente, todo mundo em pânico, porque... Imagino. Aí falaram assim, olha, mas graças a Deus a imprensa não procura a gente, porque a gente nunca teve comunicação, e eles sabem. Aí, na hora que eu abri o e-mail da imprensa, acho que ninguém nunca tinha aberto o e-mail. Nossa, era lotado. Tinha mais de 1 milhão de e-mails. Eu falei, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Não tinha área de comunicação. Não, você entrou e criou uma área de comunicação, trouxe as pessoas e estruturou todo o processo. Do zero, trabalho de formiguinha. Do zero, de falar assim, qual o e-mail que manda? Aí as pessoas, imprensa, não sei. E aí na hora que eu abri, tinha assim... jornal japonês, holandês. Caramba, o mundo inteiro estava atrás e ninguém sabia para quem procurava. Para saber qual era a posição do governo em relação. Obviamente, iam para outras pastas, mas a agência que tinha que enfim. Sem dúvida. E aí começa o trabalho de subir a comunicação da agência no meio da crise. Vai ter desafio, hein? Nossa, esse foi... E aí eu começo a me apaixonar pela mineração. Sim, sem dúvida. Não tem nem como, né? Trabalho desse... Não, e assim, a mineração ela é tão mal vista e a gente não vive sem. E é uma dicotomia, assim, que você fala mineração, porque as imagens da mineração não são legais, né? Sim, sempre está linkado a alguma destruição de floresta e coisas do tipo, né? Mas tem muitas outras coisas envolvidas, né? Exatamente. Verdade. Você não vive... As pessoas acham que é uma coisa até meio escolar de ensinar para as pessoas, deixa eu falar. Então, se você é contra a mineração, então larga o seu telefone, larga o seu computador, vamos deixar vamos comer com colher com hashi de madeira, porque nem o talher você pode usar mais. Exato. E as pessoas não sabem, inclusive para transição energética, para, enfim, tudo precisa de mineração. E as pessoas não sabem disso. Então, você tem um desafio de você mostrar, olha, acidentes aconteceram, obviamente, não estou eximindo ninguém, claro, mas tem que ser uma mineração sustentável, de outra forma, não, né? A gente tem que trabalhar isso, não falar, né, levantar uma bandeira. Tem um outro lado. Não, né? a mineração, não existe isso, não tem sim. como, não existe vida moderna sem a mineração. É claro. É que tem um outro lado, né? Senão é aquilo que a gente estava falando também, de generalizar. Assim como o caso na cadeia também. Então as pessoas às vezes não conhecem muito como funciona, todo o processo, Verdade. Qual a importância. E aí fica até difícil você, no meio de tudo isso também, tentar reeducar, tentar implementar ali uma coisa, ou mostrar uma outra perspectiva que às vezes a galera não tem.
Então também é um trabalho, pô, de formiguinha, né? Como eu falei, é um desafio gigantesco, né? Exatamente. Ainda mais quando teve esse boom de Brumadinho, imagina. E foi um atrás do outro, né? Tipo, 3 anos antes tinha acontecido Mariana, depois foi Brumadinho, e ficou isso, né? Meio manchou a imagem da mineração. Sim. Mas é também um ambiente fantástico, assim, de se trabalhar. Tem muita coisa para ser feita. E, assim, as pessoas saberem que não existe vida sem mineração. Então, eu me apaixono ali pela mineração. E aí eu saio da agência, depois de montar essa comunicação, conseguimos ali fazer uma estruturação. Esse é o desafio do quando você está em governo, né? Do setor Porque, público, assim, né? você trabalha com o mínimo. Eu acho que isso te traz, inclusive, resiliência. Resiliência máxima. Porque Sim. você trabalha com o mínimo. Tudo é concorrência, tudo é licitação, tudo é... Tudo, sabe? A gente não consegue muito... Por mais que seja urgente, a gente não consegue... Tudo mãos atadas. Então, às vezes, você tem uma equipe enorme de estagiários. Porque Sim. você... Concurso público para assessor de comunicação é muito específico, assim, e não abre sempre, né? Então, você trabalha com o mínimo e ali ensinando a molecada, vamos comigo, que a gente, né? Você pinça um ou outro ali, bom, vamos comigo. É uma gestão de pessoas também, querendo ou não, né? De você gerir tudo aquilo, né? Ali foi bem intenso. E aí também foi uma paixão pra você. Que querendo ou não, chegar... Tudo bem que é um desafio muito grande, mas eu imagino que ao final, ou pelo menos no meio do processo, tem uma questão de, pô, olha o meu trabalho, né? Olha o que tá acontecendo, olha as coisas funcionando, né? E querendo ou não vai acertando, vai errando. Que bom, tá indo. É isso aí, vamos lá, né? Na hora que vai, parece que engrena, vai, né? Mas no começo, assim, eu montei algumas comunicações, assim, na minha vida. Alguns setores, assim, né? Que chegava lá e falava, olha, a gente precisa que você monte. Tá. E isso não foram muitas vezes. E o começo é justamente você colocar ali, incutir na cabeça das pessoas, principalmente das pessoas da casa, que olha, vamos informar, vamos deixar o público informado. O jornalista só quer saber do que está acontecendo. Se você colocar, jogar para baixo do tapete, é pior, que eles começam a especular. E aí é pior ainda também. Porque as pessoas só querem saber o que está acontecendo, não esconda. E eu acho que isso dentro do governo, e depois agora na comunicação corporativa, eu vejo que é muito similar. Tá. As pessoas ficam com medo da imprensa, mas a imprensa é amiga, só quer saber, só quer informação. Então, assim, tem uma hora na própria agência que a agência faz um relatório sobre o que aconteceu em Brumadinho. Tá. Que até então não tinha soltado nada. Já foi, mas até acho que o segundo semestre daquele ano e tal. E aí eu falei, vamos fazer uma coletiva, vamos chamar, vem aqui, vamos. Não, calma. Aí as pessoas começam a ver que a gente passando a informação, mostrando, trazendo a imprensa para junto. O que repercute está mais alinhado, né? Com certeza. E a gente... a única coisa que o jornalista quer, eu como tendo sido já uma repórter, é informação. Sim. É só isso. Você tem essa perspectiva do outro lado, né? Fala, pô, eu já tô os dois lados da moeda, né? Já estive ali, agora estou aqui, sei como funciona e não custa, né? Até para facilitar, para desenvolver melhor até a sua estratégia, né? Exatamente. É isso. A única coisa que o jornalista quer é informação. Se você começa a esconder... É verdade. Aí vem aquela pulga de jornalista e fala, tem alguma coisa aí. Alguma coisa tem. Então, e é um assunto interessante até para te perguntar também, porque estando à frente disso, é claro, tem muitas responsabilidades envolvidas, né? Falei agora há pouco também sobre essa questão até de gerir pessoas com a equipe que você tem, às vezes um estagiário, às vezes uma pessoa ali. É muito importante também, tem que dar uma atenção especial, tem que tomar, né, um outro partido. Sim. Eu queria entender quais são as responsabilidades, os cuidados que uma pessoa que está à frente disso tem que ter no dia a dia, se tratando de comunicação. Porque acho que é meio complicado, assim, né? A gente, lógico, tá vindo de fora, mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, pô, ali à frente, qual cuidado que um especialista mesmo em comunicação tem que ter, sabe? Bom, primeiro você tem que ter um time coeso, né? Que compre a tua ideia. Porque, por exemplo, no caso de montar um departamento, você chega lá,
Aí eu tô te falando agora do público, né? Tá. Chega lá, às vezes não tem computador para todo mundo, né? Você fala, olha, eu preciso que vocês estejam aqui comigo, porque a gente vai passar uma turbulência, ninguém solta a mão de ninguém. E aí você começa a comprar as pessoas nesse olha, calma que as coisas, né? As coisas vão melhorar, calma. Vamos aqui, mostrando que o trabalho deles está sendo reverberado, está sendo reconhecido, e a gente consegue uma equipe coesa, um cobrindo o outro, um querendo, sabe, ninguém deixando o outro a peteca cair, porque é uma mini redação. Assessoria de comunicação, principalmente de governo. O governo você tem os holofotes o tempo todo voltados para você. Diferentemente da comunicação corporativa, que você vai atrás do holofote, no governo, qualquer coisa que você faça, o holofote é acima de você. Então, assim, você tem que estar sempre prestando conta, né? Sim. E a gente tem que prestar conta 100% do tempo. Na corporativa, você fica pedindo para prestar conta. Exato. É o inverso, né? É o inverso. Então, assim, trazer essa equipe junto e estar que compre a sua ideia, para mim, é o principal. E os talentos, eles vão se mostrando ao longo do tempo, assim. Você vai vendo que vão aparecendo, né? Vão surgindo, né? Você começa a ver quem é que gosta mais disso, daquilo, um designer, um repórter de rua, é uma mini redação. Não tem como. Uma assessoria de comunicação é uma mini redação. E vai, querendo ou não, você vai gerindo ali, né? Ó, a pessoa ali tem certa experiência, ou se mostrou mais à vontade de fazer tal coisa, tal, e aí você vai, né? Vai administrando, né? E o interessante é que a área de comunicação ela fica no meio, né? Tanto prestando serviço para dentro, né? Que é a parte da comunicação, né, interna, e também a parte da comunicação externa, que é o que a Fabíola comentou. Isso. Né? Que é entender tudo que está acontecendo, então ter acesso a todos esses dados, né? De imprensa, das mídias sociais. Exato. Para entender de que forma que, né, vai ser feito o trabalho, tanto para as pessoas da empresa, né? Do setor ali, como também as ações para fora. Então, acho que e um ponto, Fabíola, que as pessoas sempre têm curiosidade quando a gente aborda essas questões é de estrutura, né? Falando da estrutura ali da comunicação. Às vezes tem a divisão de pessoas que olham mais para dentro ou mais para fora, aí tem a parte de PR, né? Tem a parte de, né, que entra na parte mais de recursos humanos, né? Na parte interna, comunicação interna. Quando você chegou lá na agência e não tinha a área de comunicação, e você abriu o e-mail e tinha uma lista gigante de e-mails, tua primeira ação foi deixa eu entender tudo isso para acertar a comunicação para fora, ou a necessidade maior era deixar o pessoal interno mais alinhado com o que precisava ser feito? Para onde você foi primeiro? Olha, você correu... foi uma decisão, porque os dois eram urgentes, né? Tinha uma certa urgência, né? Os dois tinham. Eu optei para fora, porque a sociedade precisava saber o que estava acontecendo. A pressão era muito grande. Estava todo mundo querendo saber o que tinha acontecido, o que ia acontecer, quais iam ser os próximos passos para... Só que dentro também as pessoas estavam desesperadas, assim, com medo da imprensa, reativas, não querendo passar informação, porque no passado, enquanto não existia comunicação, tinham passado a informação... Foi utilizada de uma maneira que talvez não deveria, assim. Mas aí passaram realmente, em vez de passar a informação, pegaram um documento e deram para o jornalista. Putz. Não, aí que é pior ainda. Aí dá um Excel para o jornalista. Toma, e a pessoa interpreta do jeito que ela quer, e aí eles estavam assim temerosos. Aí eu faço primeiro essa comunicação externa, aí depois eu começo a fazer workshops internos para falar o que é comunicação, o que é comunicação, porque eles não sabiam. Para que serve, por que é importante passar a informação, a importância do deadline. Tá. Todo esse trabalho, porque assim, você mostrar isso para um geólogo, você falou que é de exatas, né? Isso. Um engenheiro. Você fala, olha, mas eu tenho que responder agora. Tem, né? Sim. Mas agora, sim. Sim. Aí eu tenho até eu falei, olha, ninguém quer ler o jornal de antes de anteontem. Claro, sem dúvida. Antes de anteontem. Então, esse foi um desafio. Eu tive que fazer essa opção, assim. Foi uma opção
Porque eu falei, olha, neste momento não é a sociedade não só brasileira, o mundo está querendo saber o que está acontecendo aqui, porque existem empresas, capital aberto, enfim, empresas enormes que estavam envolvidas, que poderiam ser atingidas com a resposta que a gente estava dando. Então, foi uma opção, mas foi difícil, assim, porque a primeira opção de ir para fora, você precisava do pessoal de dentro, mas eu também não podia... Sem braço, a gente tem que fazer essa opção. Então, talvez tenha uma urgência maior, com certeza, pro lado de fora. Talvez não desse nem tempo de ajeitar ali a casa internamente para poder depois passar. Não tinha nem como, né? Acho que essa urgência da situação não tinha muito o que fazer, né? Numa comunicação de crise, você tem que colocar o trem no trilho com o trem andando. Então, assim... Daí a importância, depois disso, até eu me especializo em gerenciamento de crise pela Harvard. Eu fiz um curso de gerenciamento, fiz 2, na verdade. Um de gerenciamento de crise e outro de comunicação persuasiva. E a gente aprende que na comunicação, diferente, existem riscos e crise. Risco é o que você sofre todo dia, que o seu business tem. Sei lá, você tem uma construtora... Pode ter um acidente de trabalho com um trabalhador. São riscos ali inerentes ao seu business. Já na crise, existem inclusive as crises sem planejamento, assim, que você nunca repentinas, né? pensou que ela pudesse acontecer. Há teorias de que toda crise, ela poderia acontecer sim, você só não se planejou. Mas existe outra teoria que a Harvard traz que existem crises totalmente novas. Exemplo, o 9/11, o 11 de setembro, claro. a crise dos caminhoneiros. Acho que o Brasil inteiro não imaginou que fosse acontecer aquele colapso no país se os caminhoneiros parassem. O próprio Brumadinho, assim, ninguém imaginou que pudesse cair ali aquela barragem. Depois que ela acontece, todo mundo fala, não, mas... Não. Havia indícios, é muito mais fácil falar depois que aconteceu, né? Acho que isso... Então, na comunicação de crise, você tem que pensar na hora do pânico, colocar a sua equipe centrada, o seu porta-voz tem que estar tranquilo. Não existe na crise. Não existe essa hora, até a hierarquia se perde, né? Porque, de repente, o CEO, o diretor do departamento X está mais envolvido, sabe mais que o CEO, e aí ele, né? A hierarquia fica mais linear por conta do caos, dependendo do tamanho do caos, óbvio, né, gente? Sim, claro, dizendo assim, um caos, uma super crise para a sua empresa. Então, a gente tem que estar muito alinhado para não trocar os pés pelas mãos. Então, o Brasil não tem essa cultura de fazer um plano de comunicação de crise. E aí, você pegar e ter ali um plano que fala, olha, vamos mapear aqui aonde que a gente pode... que tem os gaps aqui, os mais tranquilos, ou inclusive os mais absurdos, que cada área sabe o que pode acontecer. Olha, se tudo der errado, pode acontecer isso aqui. E a gente, né... E nesse caso, se acontecer isso, o que a gente vai fazer na parte de comunicação? Porque é nessa hora que o seu business pode afundar. Verdade. Daí vem a reputação, a imagem e reputação. Imagem é o que você tem todos os dias. Reputação é o que você constrói com essa imagem. Então, se você tem uma imagem forte e consegue responder essa crise de forma tranquila, sendo, sabe, o porta-voz treinado. Você imagina no pânico. Você é pânico. A gente tem zilhões de casos... Sim. Sem de dúvida. que o cara chega lá e mete o pé pelas mãos, o CEO fala, inclusive recentemente, né? Teve um CEO aí que falou, mandou o cliente para aquele lugar. Então, assim, se você não estiver numa crise mapeado, com a sua equipe calma, olha, no caso desta crise, a gente vai fazer isso, isso e aquilo. E outra coisa, o plano de comunicação de crise, ele é um ser vivo. Tem que ser revisitado. Constante, né?
constantemente, que senão você também é engolido, porque a sua crise pode mudar, o cenário muda, a sua crise muda, chega na hora, você também... Então existe todo um uma coisa que não tem nada a ver mais com aquilo que você tinha planejado. Né? Exatamente. Tá? Você acha que essa é uma dificuldade maior, assim, para quem trabalha com isso, com gestão e tudo mais, de fazer as pessoas enxergarem isso, essa necessidade, essa importância, principalmente pela cultura que o Brasil tem? Total. Porque quando na maré boa, ninguém lembra, né? Que você pode afogar. Né? Ninguém lembra disso. Ninguém quer lembrar disso. E por que eu vou... Para que eu vou gastar o meu tempo da minha equipe, que tem tanta coisa para fazer, fazendo um plano de comunicação de crise? Nunca vai acontecer isso comigo. É verdade. Isso nunca vai acontecer comigo. Isso aqui, esse trem nunca vai sair desse trilho. Jamais. Mas ele pode sair. E se ele sair, e aí? Você estava preparado para isso? Como funciona o convencimento da empresa, Fabíola? Você pega casos reais e começa a mostrar os casos reais para a empresa entender se isso acontecer comigo, olha o impacto que gerou em outras empresas e que pode gerar aqui também. Como que vocês abordam isso? Então, porque também tem esses dois lados, né? Sim. Primeiro, da empresa que às vezes não tem ainda a crise instalada, mas não está se importando, da empresa que já está e quer resolver isso rapidamente. Acho que um dia, uma semana, isso vai... E ela gasta, vamos falar em termos financeiros, o quíntuplo do que ela gastaria fazendo um plano. Porque ela está pagando... Pelo amor de Deus, me salva. Pelo tempo curto, né? Preciso sair disso o mais rápido possível, Exatamente. Né? Sendo que ela poderia ter feito aquele trabalhinho de formiguinha ali, olha, para não acontecer. E se acontecer, a gente apaga rápido. Porque... Porta-vozes definidos, treinados, né? O comitê de crise, né? Um comitêzinho ali. Quem que vai ser? Vai estar o CEO, vai estar o diretor tal, naquele comitê de crise. Geralmente o CEO está tão ocupado resolvendo outras coisas, né? Por conta dessa crise, que de repente ele não tem tempo de dar informação. Vai ter repercussão na imprensa? Vai afetar a vida de pessoas? Vai afetar a vida não só enfim, morte, mas assim... o dia a dia da pessoa vai ter algum impacto naquela comunidade, naquela cidade, E aí, quem é que vai falar? Quem é que vai acalmar aquelas pessoas? Quem que vai trazer as informações? Quem que vai ser... Vamos fazer um report todos os dias? Não vamos. Vamos ter uma página, uma landing page só para deixar as pessoas confortáveis? Não vamos. Então, assim, esse trabalho de convencimento, ele é bem difícil. Você tem que mostrar os cases e mostrar, assim, que programação, planejamento nunca é demais. Nunca é. E eu acho que algumas empresas, depois que passaram por crises como essas que a gente citou, hoje em dia deve ter ali seu plano de comunicação de crise. E eu acho que toda assessoria tem que ter para poder... Sabe aquele... Ninguém pensa na hora como é que vai pagar seu caixão, seu enterro. Sim. É verdade. É verdade, é uma preocupação que ninguém tem. A minha avó, ela deixou ali deixou o dinheirinho reservado. Ela queria daquele jeito. Mas é verdade, é uma preocupação que ninguém tem, né? Parece que é uma coisa errada se pensar também, né? Você falar isso pra uma pessoa, não vou pensar nisso, não. Nunca. Deus me livre. Não quero saber disso, não. É uma preocupação. Na minha família tem isso, sabe? Essa preocupação tem bastante. Eu vou passar seu nome, sim. Vou comprar ali um aluguel, não sei o que lá, tal. Tem essa preocupação. Então, querendo ou não, apesar de ser triste, sim, faz parte. E é uma questão até porque também o que mais acontece é isso. A pessoa, quando a pessoa falece ali, começa aquela correria que agora o que a gente vai fazer, pra onde vai e tal. Caro. E é caro demais. E é caro demais, né? Então, é uma preocupação que, verdade, com certeza, né, cai bem nessa análise de... minha empresa pode correr esse risco a qualquer momento. E eu preciso estar preparado, os riscos, né? eles são cada vez mais simples. Um assédio de caixa. Um assédio, um episódio de assédio, de racismo, de homofobia, assim... Aqueles riscos do dia a dia que assim, se você não, independente do tamanho da sua empresa, você está lidando com seres humanos. E precisa estar bem alinhado, né? Você está lidando com seres humanos, está todo mundo suscetível, que você não sabe o que a pessoa lá no chão de fábrica está fazendo, que pode repercutir, que hoje todo mundo é produtor de conteúdo. Né? Tem esse ponto, né? E tem uma visão também, é até bom a gente já falar sobre isso, queria que você falasse um pouquinho, sobre essa imagem que é criada do CEO. Parece que só o CEO tem essa
essa moral, entre aspas, de falar, ou ele precisa, só ele pode correr atrás para falar. E não necessariamente, né? Acho que uma pessoa também, um porta-voz ali preparado, que seja um diretor ou um outro de outra área, um funcionário de outra área, também pode ali tomar a frente e falar, né? Sim, bem treinado, se ele se sentir mais à vontade. E o próprio CEO, dependendo, falando aqui de crise, dependendo da crise, ele tá preocupado com os acionistas, com né, os stakeholders dele, o que vai afetar, o que ele vai fazer, parará. E, de repente, o cara que esteja ali, pode ser até o técnico daquela situação ali, né? Sei lá, um engenheiro de Minas. Olha, aconteceu e ele vai explicar, inclusive, com mais propriedade do que o CEO, que vai falar mais, de uma forma mais ampla. Então, assim, dependendo, tudo depende do caso. Eu tive clientes que o CEO era um técnico, o porta-voz era um técnico, porque o CEO não se sentia vontade, era uma pessoa que não curtia muito falar em público. Nesse caso pode até piorar, né? Pode. Também temos vários casos aí que o CEO piora. Pior é pelo pânico que entra, né? Todo mundo tá em pânico. Sim. Óbvio, se acontece um negócio desse, assim, quanto mais se tiver vidas em risco, aí a pessoa começa, né? Tem que estar muito bem alinhado. E aí, daí tem os treinamentos, é engraçado. A gente treina, faz simulações para, sei lá, de bombeiro, de defesa civil, para salvamento, e não faz uma simulação de comunicação. Olha, aconteceu isso com o seu negócio hoje, vem aqui. E fazer um... Olha que faz sentido, né? Não, muito sentido, faz muito sentido. Muito sentido mesmo. Aconteceu a gente mapear, pegar a sua área de risco da sua empresa, mapear todos os riscos e falar, então, olha, hoje... Pegar todo mundo de surpresa aqui, todo o corpo se leva e falar, sei lá, hoje, sei lá, você tem voltando o exemplo da construção civil, hoje o seu prédio pegou fogo, e agora? E aí começar as perguntas e fazer um treinamento ali para ver como é que você reage, deixar você numa situação... Sim. Então, caiu alguma coisa, caiu um andaime, né? Não sei. De questionar mesmo, né? De ficar ali provocando, né? Simulação de comunicação. Isso é legal, isso é legal. Muito legal. É uma boa... É um bom questionamento. Acho que a maioria das pessoas não vão pensar isso nunca, assim. Ter esse pensamento, né? De, olha, eu preciso estar preparado para o que pode acontecer. Não necessariamente, olha... O que acontecer, eu vou esperar para ver o que eu posso fazer. Porque também tem essa questão da velocidade. As pessoas também querem acabar rapidamente com isso, né? Acho que um dia ou em 1 hora a gente já acaba com isso. Uma vez vamos emitir uma nota ali. Vamos emitir uma nota, acabou, tá tudo certo. Para dizer. É verdade. Não, porque também é uma coisa que acontece, né? As pessoas querem acabar com isso rapidamente. E as crises que a gente vai acompanhando, lá as mais, né? Que mais estouram. A gente vê que o pessoal quer emitir nota rapidamente ali, não, tá tudo certo, né? E já acabou, tá tudo certo. Que também tem isso, né? Olha. Não, e quando a nota vem do jurídico, o jornalista fica com sangue no olho, porque vem aquela nota que não diz nada. Nada com nada, assim, né? Porque assim, o jurídico trabalha para não imprimir provas contra ele mesmo. Só que o jornalista fala assim, peraí, mas isso aqui não tá dizendo nada. E aí você emite uma nota que vem do seu advogado, vem do seu jurídico, aí o jornalista pega, aí esquece, que daí ele vai montar vai piorar. Ele fala, opa, então beleza, é isso que eu precisava, né? Exato. Parece que você vai piorando, vai arrumando provas contra você mesmo. Então eu falo porque é uma coisa que geralmente a gente... Eu, por exemplo, sempre fico de olho. Pô, qual será a próxima ação da empresa? O que ela vai fazer? Vai emitir uma nota? Alguém vai vir falar? Ou vai ter um vídeo? Vai ter alguma ação? Então a gente fica esperando, até de fora, né? Eu sou meio leigo, assim, de tentar entender, de encontrar algum case. E você vê depois, mais pra frente, conversando, ou vendo o pessoal que trabalha internamente, que tem muito essa velocidade, né? Aí é parte da ignorância de alguns CEOs, diretores, né? Enfim... olha, vamos emitir rapidamente para já acabar com isso, tá tudo certo. E finge assim, né, com essa parte dessa mentalidade. Acabou, não existe mais crise, encerramos aqui essa crise e voltamos ao normal. Que é muito pelo contrário, né? Eu acredito que essa crise, por mais que você tenha abafado ali, ela vai continuar e é um trabalho ali insistente de você sempre reforçar a sua imagem, a sua reputação, né? Exatamente. E quando acontece o contrário, das pessoas não falarem, CEO, a empresa sumir por, sei lá, 3, 4 dias. A gente tentou pior, contato, né? E a empresa não respondeu. E aí, quando ela aparece, já aparece
nervosa porque perdeu o timing. Porque é divulgado, né? Que tentamos contato, a empresa não retornou. Então isso fica pior, né? Fica pior. E aí você já chega meio que trocando os pés pelas mãos e falando... E assim, tem que ter o time certo, tem que dar para a imprensa o que ela precisa, tem que estar calmo, tem que estar alinhado com os setores que estão envolvidos naquela crise de informação, de saber, inclusive de não saber. De virar para falar assim, se você estiver sendo cobrado pela sociedade... Não quebra-queixo? Sim. Quebra-queixo. Daqui a pouco. Você falar, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu já volto com uma informação para vocês. Porque, assim, isso é totalmente compreensível. Você pode virar para o jornalista, para a imprensa e falar, a gente não sabe do que aconteceu, espera aí, estamos vendo com setores, calma. Que é uma forma você também, desaparecer, ficar com medo de desaparecer. E aí você gera... se você não falar, alguém vai falar por você. Isso é verdade. Essa é a máxima da assessoria de comunicação. Se você não se expressar, se você não se posicionar, alguém vai falar por você. Se você estiver sendo questionado naquele momento. Ou também se não tiver. Porque você tem a sua empresa. Se você não se posicionar, eu falo por você. E ali, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Vai ganhando até força, você né? desfazer aquilo ali. Que é basicamente outra crise, né? Exatamente. Você entra em uma, acaba entrando em outra, e aí para desfazer eu acho que é o mais complicado ainda. É mais complicado isso, né? Porque aí você nem terminou de resolver aquela, já tem outra para você resolver, e aí vira uma bola de neve, né? Eu sei que muda, é claro, né? Situação para situação, de empresa ali, mas tem algum padrão estabelecido? Porque isso que você falou é legal, né? Até de você falar, olha, não sei, calma, vou ver o que aconteceu, até também para acalmar os ânimos, né? Vamos voltar. Tem algum padrão assim, olha, é recomendado que fale, pelo menos nas primeiras horas, não fale, ou venha com algum plano, alguma coisa? Tem algum tipo de padrão para isso? A comunicação ela é muito subjetiva, né? Então, assim, a gente tem que ser muito no feeling. Muito o que está acontecendo, está muito ligado o que a imprensa está ali esperando. A gente tem que falar também o que os nossos stakeholders querem ouvir. Eles querem ouvir o quê? Que aconteceu? Se, sei lá, a luz da minha casa vai acabar? Dependendo da crise. Que a minha rua vai ser obstruída? Eu vou ter que sair da minha casa? O que ele quer saber naquela crise que está acontecendo? Então, assim, e qual é o seu stakeholder, né? De repente não é nem a sociedade, de repente seja seus acionistas, seja a própria imprensa, o meio político, ou os órgãos reguladores que estão ali querendo fechar o seu business. Existem, né? Claro. Então não tem um padrão. Eu costumo dizer que a comunicação ela é cruel e injusta nos primeiros anos, porque para você ter esse feeling, não adianta. É bagagem. É bagagem. Porque uma pessoa que está começando agora, para ter esse feeling de crise, de saber, ela tem que ter uma estrada. E se a audiência for mais nova e eu pudesse dar uma dica, tudo que você fizer é bagagem. Tudo que você fizer. Passando por rádio, ou até um vendedor de loja. Assim, se você for, durante a faculdade, um vendedor de loja, o fato de vender a sua ideia, você vai precisar lá na frente para você vender a sua ideia para o seu CEO, para tudo. A gente acha que não, né? Quando você está ali com uns 20 e poucos anos, você fala, esse estágio aqui paga pouco. Não serve pra nada. Serve pra nada. Tô aqui com esse microfone na mão, aqui com esse gravador, não aguento mais. Ou escrevendo com esse blog que ninguém vai ver. Tudo é bagagem. E isso te traz um feeling para você saber o que fazer numa hora dessa. Porque daí você fala, não, isso aqui não vai dar certo. Porque não dá para fazer que nem o outro. Não tem uma regra, é subjetivo. E eu acho que é por isso, inclusive, que muitos departamentos de comunicação, muitas áreas sofrem na mão dos demais departamentos pares por não estar ali, não ser uma coisa exata, né? Sim. Tipo assim, olha aqui, se a gente fizer isso, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Obviamente, a gente, né, tenta controlar ali, mas não é exato. É muito do feeling do profissional, é muito da bagagem daquele profissional. Você falar... De você conhecer os jornalistas também. Essa pessoa
Vai aceitar isso, não vai por esse caminho. Você escutar e falar, ele não tá entendendo nada do que a gente tá dizendo. Vai sair daqui pior que tá. É importante, né? Não, essa percepção é importante. E hoje em dia, então, com esse monte de coisa que pega e coloca o pobre do jornalista. O pobre que eu falo assim, fazendo 1000 coisas, ele filma. Ele não sei o quê, ele pega. E aí ele sai de um sei lá, um assalto, não sei aonde, pra cobrir, né? um negócio de agro. E ele fala, o que tá acontecendo? É doideira, é punk, né? Pelo amor de Deus, ele chega no assunto e fala, o que tá acontecendo? Você não, peraí, vem aqui, eu vou te explicar. Vamos com calma, deixa eu passar certinho, pra você não sair confuso. E aí você virar pro seu assessorado e falar, olha, calma que ele não entende nada desse assunto, tem que ser mais didático, parará. Isso, mais simples, você pegar né? um safo, que já cobre aquele, né, já é daquele mais simples, mais objetivo possível, pra que não saia aqui com dúvida, sem ruído, pra evitar, né? E me parece que essa questão da bagagem, e aí você me corrige, tá, Fabíola? Tá muito atrelada ao conhecimento do business da empresa, né? E não do business em si, e também como que aquele business se relaciona com os clientes, com os fornecedores e tal. Então, a área de comunicação, conhecendo o business, né? Conhecendo tudo isso, ela consegue entender de que maneira que ela vai atuar ali. Uhum. Acho que faz total sentido, total diferença, na verdade. Não? Sim. Total diferença. Né? Acho que eu consigo entender, né? Basicamente, se você entende ali como que a empresa se posiciona, você também consegue ali entender os próximos passos, né? Que basicamente é aquilo. Pô, talvez essa estratégia que eu apliquei, o que eu vi na outra, não dê certo nessa. Eu preciso mudar ali, né? E aprimorando, né? Não, a área de comunicação tem que ser bem estreita com todo o restante. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber o que é notícia. Até não só pela crise, mas assim, o que é notícia? Pra gente poder... Sim. Poxa, isso aqui é notícia, olha que legal isso aqui. E assim, as áreas técnicas não têm esse feeling, não tem que ter. Não tem que ter. Não é papel deles. A gente que tem o tino de falar, isso aqui é pauta. Isso aqui não é. E aí, às vezes, eu, inclusive, ser um pouco mais... Se me falar pra pessoa que quer colocar, não coloca isso aqui vai só queimar o nosso filme de tentar vender, isso aqui não interessa a imprensa. Porque às vezes tem C-levels que querem que aquela matéria, sei lá, saia no Fantástico. Não. E você fala, não, deixa eu te contar. Não é assim. Aí também importunar o pobre do jornalista com matéria que você sabe que não vai render, que isso. não é não vai ser legal. E isso também tem todo esse convencimento contrário. Tem que ter uma confiança no assessor. Tem que ter uma... Na consultoria que você tá contratando para falar, olha, a gente vai fazer assim, você tem que confiar em mim, no meu feeling, porque é a bagagem, não tem como. E essa bagagem só se adquire com muitos anos de comunicação, não tem como. Não, claro, isso com certeza. Você vai aprimorando, vai pegando um pouquinho de cada coisa e no fim é um produto só. Você sai ali uma outra pessoa já sabendo identificar, principalmente, né? E a gente tá falando de comunicação, claro, mas tem um outro lado que também são os indicadores. Também, querendo ou não, fazem parte, agregam na comunicação e principalmente no planejamento. E aí eu queria te fazer essa pergunta. Tanto antes de um planejamento, de uma gestão, né, de uma crise em si, e durante uma crise, por assim dizer, qual a importância dos indicadores para esse planejamento, para essa tomada de ação que quem está ali de dentro, né, precisa fazer? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância dos indicadores nesse planejamento. São eles que salvam a gente do abstrato. São os indicadores que salvam a gente, porque o CEO ele quer ver números, ele quer ver ali no papel... Tendências. Na frente dele. Então, assim, os indicadores, ele fala, olha, a gente estava aqui e a gente veio para cá. Inclusive, para mudança de estratégia. Você fala, não, isso aqui não funcionou. Não foi do jeito que a gente programou. Vamos virar para a direita, virar para a esquerda, porque não funcionou, não captamos. Então, assim, os indicadores, eles são o ponto de partida para a mensuração da comunicação. Então... Ele é extremamente importante. Você ter ali uma clipagem legal, você ter um target ali, o seu público que você tá atingindo, quem é que está lendo, quem é que está... Senão, se você não consegue mostrar para ele que está funcionando. Porque às vezes a gente sabe ali no meio, né? Você fica na sua bolha, nossa, foi sucesso, nossa...
plano, nossa estratégia. Mas não tem como evidenciar isso, né? Vai mostrar para um conselho. Isso, né? Você mostrar para um conselho. Deve ser difícil. Tipo, o cara vai falar, tá, mas e aí? Saímos da onde e fomos para onde? Eu investi X aqui, cadê? Não tô vendo o resultado, eu não li esse jornal, não leio o jornal. Então, então é exatamente o que salva a gente de mostrar que as coisas estão funcionando, assim, porque foi o que eu falei, né? Exatamente, é subjetivo. Você, por exemplo, você faz encontros com jornalistas, sabe que o seu relacionamento tá fluindo, que você tá ali no caminho certo, que você está virando porta-voz, a sua empresa está virando porta-voz para aquele assunto. Perfeito. E aí, se você não mostra isso por A mais B, você tem o feeling, mas você não tem os indicadores para o C-level, isso não... E nada é a mesma coisa. A não ser que o cara seja super envolvido e defenda ali. Mas, assim, se não tiver A mais B, é igual a C. Não convence. Não, claro. E é claro, a gente está falando de número, que é importante, de indicador, que é crucial para isso. E a gente está numa nova era. Nova era que eu digo assim, né? Eu falo nova, mas não é nova nada, porque a todo momento acontece alguma coisa, Sim. abre uma nova rede social, abre uma nova tendência, a gente não sabe o que está acontecendo. E como que é também se instalar no meio de tudo isso? Com as redes sociais, é importante também para um plano, às vezes também não é legal tomar algum partido de lá, ou pelo contrário, é crucial manter alguma comunicação nas redes sociais? Como que é visto isso dentro desse planejamento de crise? Assim? Até mesmo se a imprensa com o tempo vem perdendo um pouco da relevância em relação à parte das mídias sociais, ou se não, se a imprensa ainda continua forte e as mídias sociais vêm dar mais corpo a tudo que está sendo dito e tal. Como que você vê isso? Um complementa o outro, né? Assim, a imprensa é muito forte ainda. A imprensa, ela dita traz uma... Embora ela traz uma opinião pública, mas embora eu vejo ela sendo muito questionada, né? Ultimamente. A gente veio de um período que, quando um jornalista escrevia ou fazia uma matéria, era inquestionável, né? Era regra. Então, você botou ali, isso aqui é, sei lá, verde e vai ser verde, ninguém questionava. Eu acho que com as redes, as pessoas começaram a questionar. Sim. E elas questionam, assim, é engraçado, elas questionam assim, a matéria tá lá, escrita, super bem escrita, e elas questionam o título. Não, o título não era esse. Não é? Tá certo. Sim. Tá errado, não é esse título. Você não devia... E aí começa, jornal tal, @ não é esse título. Não é assim que funciona. Não, gente ali. Então, são complementares, as redes sociais, e tudo depende do seu público. A gente tem que saber sempre, tudo depende do seu público. Quem você é, com quem você tá falando... porque, assim, a comunicação corporativa, ela tem, né, também é um universo, assim, de clientes, né, de tipos de clientes. Você, sei lá, você pode vender o pneu do trator, você pode vender o trator, você pode ser o cara que tá usando o trator, né, que daí já é pro agro, você pode ser o adubo do agro, você pode ser, enfim... Então, tudo depende com quem você quer falar, o que está acontecendo. Então, se o seu público estiver nas redes sociais, você tem que ser bem forte nas redes sociais. Perfeito. Inclusive, o silêncio também é uma estratégia, né? O silêncio é uma estratégia muito boa. Assim, às vezes você fala, não vou botar lenha numa fogueira que vai apagar já já. Ou não, preciso me posicionar que o negócio está tomando uma proporção enorme e não tem como a gente ficar calado aqui. Isso só com bagagem, né? Só com a experiência, com a bagagem, com o entendimento de que... em algum momento aquilo ali... Vai virar ou não, vai apagar. Ou vai apagar. Não vou ficar... de repente, uma conversa entre, sei lá, meia dúzia de pessoas falando e o negócio se dissipa e se você se posicionar, você vai colocar mais lenha na fogueira ainda. E também tem isso, né? Às vezes num comentário surge uma ideia ali, um questionamento, e aquilo vai ganhando força. E às vezes até bom a empresa também não se envolver, para não acabar dando mais força para isso, né? Então é bem pensado também. Essa questão do silêncio, visto de outra perspectiva, também não deixa de ser uma estratégia, né? Que legal, bom, bem pensado também, né? Muito. E aí eu já queria falar aqui
Quando foi que nasceu aqui, então, o QBQX ou Quebra-Queixo? Vamos falar. Ah, minha filha. Sua filhota. Sensacional o cartãozinho, não sei se dá para ver aí. Ela tá sendo gestada, minha filha. Olha aí, ó, o cartãozinho. Inclusive, depois, se quiser passar agora, fica à vontade para passar as redes sociais, contato pra galera. Então, ela tá sendo gestada, tá para nascer. Ó, vocês estão ganhando primeira assim, mão. Primeira mão, em primeiríssima mão. Toma essa, vai lá. Primeira mão, urgente. A QBQX, ela surge, eu saio da Agência Nacional de Mineração, voltando ao trajeto, eu vou ser diretora da FSB, e aí a QBQX surge de uma demanda de clientes pedindo para que eu fizesse, que eu não fosse para nenhum lugar, que eu continuasse atendendo eles e que eu fizesse essa gestão de reputação e imagem deles, entendeu? E aí eu fiquei assim... jornalista, né? Meu Deus, eu não sou empreendedora, mas... E aí eu fui empurrada, porque na hora que eu vi, eu não consegui nem pensar se eu queria ou não. E aí a QBQX, ela vem de quebra-queixo. Sensacional. Pra quem é jornalista, quebra-queixo é a expressão mais... demais. Mais de crise possível. Desesperadora. Mas ela pode ser uma crise boa ou ruim. Ou ruim, ruim ou boa. Quebra-queixo, para quem não sabe, é quando todos os jornalistas empunham o microfone em mãos. Assim, no esporte, e a pessoa você teve aqui, contato. Aquele monte de microfone. No esporte, que você teve bastante contato, o que você mais viu foi isso, né? Eram 6 mil jornalistas nas Olimpíadas. Nossa, muita gente. 6 mil. Eu tomei conta de 6 mil. Não dá nem pra pedir emprestado. Não, vai lá você, depois você me passa. Não. E quem é jornalista sabe o tanto que dói fazer um quebra-queixo, que você fica ali com o seu braço. Fala logo. Termina, vamos. E aí, isso é uma expressão no jornalismo, como a gente vai fazer, um quebra-queixo. E o quebra-queixo, hoje em dia, principalmente, com essa dissipação dos jornalistas, da vinda do online, da entrevista online, para acontecer um quebra-queixo, ou você descobriu a vacina do Covid, ou você derrubou Brumadinho. Então, assim, para uma pessoa hoje ter um quebra-queixo, a não ser que seja o presidente da República, né? Que tem um quebra-queixo, acho que todos os dias. Já montado ali, né? Já está pronto dele. Então, o quebra-queixo, ou a gente colocou você lá em cima e você chegou no quebra-queixo, ou você está tendo um quebra-queixo e você precisa da gente. Então, aí ela vira QBQX de quebra-queixo. Sensacional, eu adorei isso aí, porque eu já tava ficando bravo, achei que era terminologia em inglês, eu falei, vou ter que gastar meu inglês aqui. Não, mas não, eu adorei. E o design dessa logo ficou ótimo do Daniel Macedo, é um grande diretor de arte que tá me ajudando a gestar, junto com o Maurício Oliveira também, que é um publicitário, diretor de criação. E a gente está gestando, e a quebra-queixo que ela tem feito, além do PR... O que a gente está fazendo? A gente não está fazendo... a gente faz também, mas o nosso foco não é o feijão com arroz, não é assessoria feijão com arroz. Por exemplo, Rilizão, abastecer site, rede social. A gente está fazendo uma coisa mais estratégica. Vamos sair da onde e vamos chegar aonde. Estrategicamente. Projeto então, mesmo, né? Projeto. Então, assim, a gente está com um cliente que a gente está... mudando o nome, inclusive, porque o nome se desfez ao longo dos anos. Mudando a logomarca, fazendo um rebranding. Olha que legal. E posicionando na imprensa de forma estratégica. Não é você pegar e jogar e sair em qualquer lugar. A gente vai sair em lugares que a gente precisa estar. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente precisa que, o presidente Lula olha aqui a nossa causa porque a gente precisa, passar esse projeto, alguma coisa assim. A gente vai sair no jornal que a gente sabe que ele vai pegar e vai abrir e vai ler. Então, a gente está bem estratégico, assim, bem pontual, bem sniper. Sim, perfeito. Tem uma meta, tem um alvo. Exatamente. Né? Então, a gente está fazendo essa consultoria de reputação e imagem nesse sentido, já com propósitos, assim. E aí chega, já a gente vai lançar nossas redes, nosso site. Que legal. É super em primeira mão, assim, isso foi super... E eu tô bem feliz porque está sendo muito bem quisto. E aí com essa bagagem de setores primários, como mineração, agro
e outros setores bem fortes. A gente tá sendo procurado por eles para poder fazer esse reposicionamento, esse fortalecimento de imagem estratégico, assim, bem forte, sabe? E obviamente, que o feijão com arroz ele é super necessário, ele precisa acontecer, mas a gente está sendo mais, sabe? Estratégico ali. O entendimento da necessidade do cliente, o desenvolvimento do projeto e depois e a gente é consultoria, e aí a gente vai, fala com... Entrega mesmo, vai até o fim, né? E vai para outro cliente, a gente não fica ali. Aí a gente treina ali a equipe para continuar, fazemos aquelas estratégias e pulamos para outro cliente. Então, já é um sucesso. Já é um sucesso. Com certeza. Com esse pensamento, é legal. No mercado é importante ter esse tipo de pensamento. Sem dúvida. Porque todo mundo já pensa assim, né? Vamos fazer o feijão com arroz aqui, mas pra lá, né? Além disso, vamos tentar ser mais estratégico aqui, né? Para você não ficar ali também... É importante, é complementar. Mas é aquilo que a gente falou, então, exatamente aquilo. Sair da onde para ir para onde. Aí eu preciso passar um projeto de lei, eu preciso entrar no nicho X, eu preciso... O que você precisa fazer? Eu quero ir para ali, olha. Então a gente vai para ali, é lá que a gente vai mirar. Porque, assim, o novo é diferente de novidade. Então, assim, às vezes você tem um business que já é antigo, já está ali, já tem o seu mercado, ele não é novo. Ele não é novidade. Mas você tem que estar alinhado com o novo. O que está acontecendo hoje? Sem dúvida. A sua marca, ela tá atualizada? Ela fala... Você sabe que o McDonald's, ele muda constantemente de marca. A Coca-Cola muda constantemente de marca. A todo momento. É verdade. Esses dias eu vi da Neo Energia, acho que foi semana passada, mudou também de marca. Assim, não é mudar, às vezes não é mudar, é modernizar. E tudo isso comunica um outdoor, comunica um cartão de visita, comunica. Uma latinha, né, de refrigerante. Uma pasta que você chega numa reunião com uma pasta, comunica. Então, isso está muito nas entrelinhas, a gente tem que levar muito a sério, porque a gente, né, ali a testeira do seu LinkedIn comunica. Verdade. Então, a gente está fazendo essa... Aí, voltando, né? Unimos ali a comunicação 360. A publicidade, com design, com PR, com jornalismo, para poder dizer Muito bacana. Que hoje a comunicação a gente tem que se unir, porque não tem mais o primo rico, o primo pobre. Tá todo mundo junto, tá todo mundo junto, né? E a comunicação corporativa tá ali no meio, tá ali, ó. Eu acho que... A sua essência, né? Tá ali, porque tinha muito disso, que você até comentou. Era muito dividido, né? Não esbarrava um no outro, era tudo dividido, marketing, jornalismo, ninguém se intromete. Hoje não, hoje é praticamente impossível você estar numa área e não acabar esbarrando, acabar tendo um conhecimento, um interesse no outro, e que faz parte, e que querendo ou não, nos dias de hoje, se você não tem essa cabeça, não tem essa mentalidade, automaticamente você vai ficando para trás. E é importante, já comentou do Mac, por exemplo, que constantemente vem passando por mudança, e é interessante, você pode ver que até na nomenclatura, né, eles adotaram essa questão do Mac, o Mac de colocar... muito maravilhoso. Nossa, que sacada, uma sacada, assim, são porque sacadas, ninguém fala exato. McDonald's, né? Exato. Eu, por exemplo, já assumi aqui, né, esse negócio de termologia não é comigo. Então, quando você vê isso, você fala, pô, que legal. Como que eu trago pro português? Abrasileirou, entendeu? Você conversa com o público direto ali. Então, isso é muito legal. E é o pessoal que consome o Mac, né? Que fala, vamos no Mac. Ninguém fala McDonald's, né? Exato. O Burger King fez um recente agora com o filho do Ronaldo Fenômeno. Eu vi. Você viu? Que ele se chama Ronald. Eu vi, nossa, é sensacional. Então primeiro colocaram só a foto, né? Quem tá aqui pra comer, não sei o quê, com as meias e o sapato do Ronald McDonald. Sim, mas aí o Ronald que eles estavam falando era o Ronald, filho do Ronaldo. Então isso é sensacional. E você vê que... no Burger King. Exato. Então assim, e você vê que isso é saudável, essa relação dos dois, né? Porque tem sempre alguma coisa ali... Eles estão sempre se cutucando, mas acho que um não vive sem o outro. Não vive. E você pode perceber, onde tem o McDonald's, tem o Burger King ali do lado. Tem. Ou vice-versa, né? Onde tem um outro. E isso é legal porque, querendo ou não, é saudável. E querendo ou não, hoje a pessoa já tem ciência das duas marcas. Já tem noção de que cada uma, como ela se relaciona, como ela se comunica. Então, assim, é uma coisa que só corrobora para quem
dialoga ali com a marca, né? E eles estão falando com o público deles, né? Sim, porque deixa de ser. O pessoal que quer entretenimento, quer rir. Exato. Né? Então, assim, é um público jovem que quer rir, que não quer ver não quer né? Uma coisa mais... Não, quer ver essa rixa, assim, essa coisa, né? Então é legal. Você pode ver que até mesmo em algumas ações, e aí leva para um lado mais sério, até um chega a defender o outro, alguma coisa do tipo assim, solta uma nota, alguma coisa, que é legal também, porque faz parte, e a galera quer ver isso, né? Quer ver esse fogo, né, pegando fogo ali, a linha na fogueira, quer ver o que vai acontecer. Cara, e faz parte, e só tem a ganhar. Verdade. E só tem a ganhar. E de certa forma, fazendo isso, mesmo com o filho do Ronaldo, tudo, não vai, assim, penalizar o McDonald's, ou vai acabar com a imagem. Muito pelo contrário. Tem O McDonald's todos, tem né? espaço para todo mundo, e o McDonald's vai encontrar alguma forma criativa de cutucar, de revidar. Então isso é legal, porque a gente fica nessa expectativa, né? Pô, o que os caras fizeram, né? Vamos ver o outro lado agora. Então você fica assistindo aquilo e, de certa forma, é saudável. Como você mesmo disse, tem espaço para todo mundo. Então, é legal acompanhar isso, né? É bacana. E assim, e saber que a sua marca pode sempre estar evoluindo. Porque as fontes envelhecem. Se você for olhar a evolução da Coca-Cola, é a mesma coisa, mas assim, as mudanças são sutis, assim. Sutis. É um boldzinho a mais. É muito estratégico, né? É uma pontinha a mais que virou ali, mas porque tá falando, tá modernizando, e não é aquela Coca-Cola de, não sei quando, 1800, sei lá. Uhum. Mas e isso também as empresas precisam, inclusive as empresas super sérias, assim, os setores. Se você pegar logomarca de setores mesmo, por exemplo, óleo e gás, ele foi evoluindo. Era uma coisa... qual foi que eu vi que era... Eu acho que era Ultra Gás. Que antigamente tinha um mocinho carregando o botijão. Hoje em dia não tem mais... tiraram o botijão do mocinho, da logomarca, porque não tem mais o botijão, não é mais o foco dele. Agora é Ultra, né? Acho que Ultra, eu acho que é. É isso mesmo, isso mesmo. É Ultra, exatamente. E tinha um botijão, porque naquela época o botijão que sinalizava. Hoje não tem mais o botijão, ele só tá só o bonequinho. O bonequinho. Mas é isso, você tem que tirar o botijão das costas da sua empresa, Sim. senão você vai ficar sempre falando marcado com aquele público de lá. É verdade. Pergunta se que tem filho novo aqui, pergunta para 15 anos de idade, botijão, quanto mais aqui, acho que São Paulo é encanado, né? Na Brasília ainda tem. Mas assim, esses não dias... sabe o que é, né? Não, esses dias meu filho ficou sozinho em casa e falou, mãe, onde que tá o botijão? Eu falei, meu Deus... É verdade, as coisas... Tem que tirar o botijão das logos. E são coisas que, como você mesmo disse, né? Tem que ser estratégico, tem que se reinventar, tem que procurar ali, né? Sempre conversar e dialogar com aquilo que está sendo dito no momento, né? Que faz parte, querendo ou não, né? E conquistar os novos públicos, né? A gente está envelhecendo. E não necessariamente ser informal, que tem uma galera que tem essa ideia, né? Para eu conversar eu preciso ser informal, ou preciso fazer alguma coisa assim para dialogar, né, com um público jovem, eu preciso ser um engraçadão, ou criar alguma coisa. Ser um meme, exato. E não necessariamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes uma campanha ali pode ser séria, sim. Claro. Mas o que você apresenta, o modo como você apresenta, já resolve o problema, né? Não precisa criar um TikTok e dançar lá. Não, nada disso. E é legal quando você vê, por exemplo, do Ultra, né? Pô, olha só a preocupação. Uma empresa, a gente está falando de botijão de gás. Então, pô, já é uma preocupação a mais que, querendo ou não, tem uma transformação gigantesca. Então isso é legal, tanto para a marca quanto para o público que conversa com ela. Então é importante, né? E aí você falou, eu fiquei com essa coisa na cabeça, porque você, com certeza, você passou por diversos casos. Brumadinho, com certeza, acho que foi uns mais marcantes para você. Mas tem um outro caso que você lembra, assim, tanto positivo, né, ou negativo, que ficou marcado para você, assim, de como uma prova, um case para você falar, meu... Toda vez que eu vou fazer isso, eu tenho que relembrar esse caso, eu tenho que passar por essa crise, alguma coisa. Teve alguma vez, algum caso assim que você lembra? Tem um que eu... Ele é menor, assim, mas ele tem uma repercussão enorme, mas eu acho ele incrível, esse caso. A história foi o seguinte, Ai, agora veio outro na minha cabeça. Ai, gente, não sei se eu posso falar o nome. Não, mas tudo bem. Não precisa falar o nome. Fala o setor. Não precisa falar o nome. Não, teve um. Vou falar de outro. Teve um
caso de uma incineradora de lixo hospitalar. Tá. E aí, o que acontecia? Era num lugar um pouco mais distante da cidade, tinha essa incineradora, e aí começaram a espalhar na comunidade que queimavam corpos lá. Ô, louco. E essa incineradora estava desesperada, porque assim, todo o lixo hospitalar da região era dela. Então, a comunidade começou a ficar desesperada. Então, à noite, quando só tinha fumaça queimando nos negócios, achavam que era repercutia. Só associava. E aí eu tive que fazer quase uma comunicação de porta em porta, porque não eram pessoas que acessavam jornais. Para chegar até as pessoas era difícil, né? Facebook, assim, era o máximo que eu tinha de acesso. E aí a gente começou a entrar nas rádios comunitárias para mostrar o que aquelas pessoas, inclusive que a maioria assim daquela comunidade, eu acho que, sei lá, uns 80% trabalhava na incineradora. Muito provavelmente saiu de lá. Com certeza. Saiu de lá. Mas é Com engraçado, certeza. a gente conseguiu reverter, assim. Depois, no final, tava todo mundo falando bem, fazendo posts. Graças a Descobrimos que não era. Não era. Ufa. Mas era uma coisa... O boato, na verdade, foi bem político. Era gente que estava querendo tirar vantagem da empresa. Desvalorizar o trabalho, né? E aí cobrando mesmo, da né? empresa para que ela... para parar de falar mal dela. Foi muito doido coisa. isso, né? Caramba. E aí era tipo lenda urbana, né? Total. Muito doido, né? Total. E é legal você ver que tem aí já é completamente diferente, né? Não tem um digital do meu lado. Preciso de porta em porta, preciso arrumar outra estratégia. A banda isso vai cada onde o povo caso- está. Então. Cada exato. caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Isso é legal. E Tem claro, um com outro caso bagagem. também, era de um cavalo. O cavalo... Era o porta-voz. Não é difícil. O cavalo era o porta-voz. É um caso muito E diferente. aí os jornalistas não gostaram. Não, mentira. Aí vai ser... É o seguinte, era uma colônia de férias Tá. que era voltada para para crianças com cavalos. Tá? Certo. E aí, para as crianças que tinham medo de cavalo, eles passavam tinta guache na mão das crianças e para a criança não pra poder alisar o cavalo, ir lá fazer carinho, aí ia pintando o cavalo, parará. Então, assim... Era questão médica? Crianças? Porque normalmente Também, também crianças também. que às vezes têm deficiência E aí, acaba... como algumas... Não, crianças desde chamazinho, sei lá, 3, 4 anos. Colocavam tinta guache, vem aqui colocar sua mãozinha no cavalo. E colocava a mãozinha no cavalo e tal. Alguém tira uma foto do cavalo indo tomar banho. E o cavalo tava triste porque tá indo tomar banho. Porque eu acho que todo animal, qualquer cachorro que você vai tomar banho, ele vai colocar o rabo entre as pernas, aí vai abaixar as orelhas e falar, pô, vou ter que tomar banho. Até pessoas, às vezes. Sim. Acontece nas melhores famílias. É verdade. E aí, o cavalo, tira uma foto do cavalo e cai na rede de proteção animal, como se estivessem judiando do cavalo. Confusão Imagina. nacional também. E aí, enfim, tudo que vocês imaginarem de proteção animal, dizendo que estavam Maus tratos, de né? maus tratos. E era um lugar que cavalo era assim, era a vida das pessoas, Sem entendeu? dúvida. Uhum. E aí eu cheguei lá, aí foi todo o feeling, né? Falei, o que aconteceu? Primeiro passo, me conta o que aconteceu, pelo amor de Deus, o que vocês Deixa eu fizeram? entender o que vocês fizeram ali. Não, inclusive, se tiver feito besteira, vamos tentar reverter isso. Claro. Me conta, a gente vai falar. Tem isso né? também, a sinceridade, né? Olha, vamos lá. Sempre, é igual advogado. Você tem que falar o que aconteceu pra eu saber o que a gente vai Como falar. que eu te ajudo? Como é que eu te ajudo, inclusive pra você se retificar ou não, enfim. Aí a pessoa me contou que tinha acontecido isso, Paraná, e aí tava assim, a pessoa tava todo mundo desesperado, tava assim, ONG em cima, e tinha deputado em cima, que tinha causa animal. Nossa, confusão com o negócio das pessoas lá. Aí eu descobri e tal, eu falei, não, peraí, amanhã a gente vai chamar a imprensa toda aqui. Aí ele, como assim, pelo amor de Deus? E o negócio reverberando, e foi crescendo, tipo, né? Falei, gente, não, a gente vai chamar a imprensa, vai chamar e vai mostrar o que vocês estão fazendo, o trabalho de vocês, óbvio, Claro. óbvio. Vocês não fizeram nada.
E aí mostramos o trabalho. Aí no final... Cavalo limpo. O cavalo maravilhoso, branquinho, correndo, limpo. O cavalo era branco? Era branco. Vixe, aí que dá mais, dá um contraste maior. E as mãozinhas, gente, eram desse tamanhozinho as mãozinhas. Das crianças. E aí, no final do tour, eu peguei e falei, agora vocês vão ver o vídeo do que aconteceu. E aí mostra todas as crianças... tinha gravado isso? Tinha, porque era uma atividade. Tava todas as crianças beijando o cavalo, parará, desapareceu a crise, foi embora. Resolveu. E aí, só que também eram pessoas que queriam se perfazer em cima disso. Claro. Política, ou, enfim, notoriedade. E é tipo de crise, assim, essas assim, são pequenas, mas são icônicas, que eu lembro delas todas as vezes. Porque como, né? São muito boas. São clássicas, né, pô? Isso. Do cavalo é sensacional. E os corpos sendo queimados. Pô, mas eu fiquei triste. Se pudesse treinar o cavalo pra ser um porta-voz, seria sensacional. É verdade. Ele vindo a público. Não, isso é tranquilo. Imagina não dói esse nada. media treine. Só não gosto de tomar banho, gente. É normal, né? Tranquilo. Claro. Bom, a gente tá chegando já nos minutos finais aqui, nas perguntas finais. Como sempre, a gente tem esse ritual aqui, Camilo. Perguntar fora as crises, vamos falar da reputação da Fabiola aqui. Vamos perguntar o que você faz fora o trabalho. O que você gosta de fazer? Hobby. Seus hobbies, eu quero saber. Eu sou atleta. Amadora, olha aí, ó, mais uma. Fiz a primeira maratona ano passado. Parabéns. Olha, sensacional. Eu tô nadando agora pra caramba também, nado e corro. Eu prometi pro meu filho que a gente ia fazer um meio Ironman ano que vem, não sei se vai dar. Olha aí, é sério, tô falando, é sério. Mais uma atleta aqui. E também música. Como acho que todo jornalista tem um pouco ali uma veia meio artística. Tive banda há muitos anos, cantei muitos anos. Vocalista? Vocalista. Que legal. Banda de rock? Que demais. De samba. De samba? Aí ficou melhor ainda. Que legal, meu. E parou, né? Parei. Hoje em dia só brincando. Só karaokê? Assim. Não. Só brincando. Às vezes brincando eu vou lá e canto, mas bem brincando mesmo. É porque... Eu acho que eu cansei, tive banda tantos anos que assim, não conciliava ser atleta de manhã, muita coisa por dia só, né? E ser jornalista durante o dia. E gerenciar a crise. Na juventude você tem vitalidade. Pra isso, Você tem essas aventuras, né? Você fala, hoje em dia não, hoje eu não consigo mais. Hoje não. O ruim da banda é o seguinte, é ótimo você estar no palco, agora eu ensaiar... E os músicos são noturnos, né? Os músicos vão ensaiar, chegam pra ensaiar 11 horas da noite, só que 11 horas da noite eu já tô caindo de sono, porque eu acordei às 5 pra correr. Não dá, deixa quieto. Pô, que legal. E essa parte de atleta continua firme e forte? Não, firme e forte. Pô, que legal, sensacional. Hoje de manhã hoje já rolou, amanhã vai rolar. Assim? Acordo bem cedo. É um ritual. Fiz a primeira maratona ano passado, tô meio machucada e agora eu tô na piscina mais forte, assim. Pra fortalecer, pra voltar. Aí agora só falta bag pra fazer esse meio Iron ano que vem, que não sei se vai rolar, mas meu filho que falou, vamos fazer junto. Falei, vamos. Ele também treina, vocês treinam juntos? Olha que bacana. Ele fez a meia maratona comigo, ano passado do Rio, que vai ter até semana que vem. Mas esse ano eu tô machucado, não vou fazer não, mas... Meia maratona 21. 21 cara. Ano passado eu fiz 42. Na verdade, eu fiz 43 em Amsterdã. Eu fiz a São Silvestre, achei que eu tava arrebentando. 15. Você fez, cara. Eu andei, acho que 3 km o máximo, né? Pra minha casa, acho que, não sei, provavelmente perdi o ônibus, é o máximo que eu consigo lembrar, assim. Perdi o ônibus e fui andando pra casa, o máximo. Mas pra aguentar a crise é só se você colocar muita endorfina no corpo. Você acorda, você se dopa de endorfina e você entra na crise. E é uma combinação corpo e mente, né? Porque... A corrida, eu acho que ela é mais cabeça do que físico, assim, porque você tem que estar muito... A maratona, principalmente, eu acho que foi assim... Essa concentração. Muita porque você, com você mesmo, falar, vou conseguir. Como que eu vou me conseguir me entregar aqui? Porque tem muito disso, né? Vou entregar o máximo, sair correndo aqui. Não, então preciso manter. Qual o melhor momento de eu segurar, de dosar. A hora que você vai mais rápido, a hora que você vai devagar. Eu já sou ansioso. Sentindo o corpo, né? Eu já com 5 minutos já corri e ia embora. Não consigo. Eu não consigo, ansiedade, não ia conseguir nada. Mas é interessante, a gente pergunta isso porque, de fato, todo mundo tem alguma coisa assim que, né, aquela válvula de escape. Até pra aguentar, é o que o Camilo falou, corpo e mente. Qualquer atividade física, acho que exige muito
essa questão do equilíbrio, de você ter uma mentalidade, uma concentração. Principalmente porque são horários que, obviamente, você não está trabalhando. Ou você faz muito de manhã, ou você faz à noite, faz um fim de semana. Então, você precisa seguir firme e forte ali também para você extravasar, jogar fora ali toda essa pressão, né, essa raiva que você vai pegando ao longo da semana, né? E você fica tão cansado que você não tem nem tempo de ficar estressado. Você fala, não, meu, não dá. Deixa eu acordar, eu corri 15 quilômetros hoje. Nossa, eu não tô conseguindo nem ficar em pé. E aí eu chego numa maior felicidade, aquela pessoa que chega pra trabalhar feliz. E irrita todo mundo. Isso, Bom dia! Bom dia, os caras. Bom dia. Mas também 6 da tarde eu tô assim, olha. Caído. Não. Então, tá bom. Porque tem gente que não vai até o fim. Começa no bom dia e termina. Tchau, gente. Até amanhã. Nossa senhora, lá vem ela. Sempre tem, né? Mas legal. E pra encerrar de vez, eu queria que você deixasse uma mensagem final, aquela dica pra pessoa que tá se formando, pra pessoa que já está na área, né? Que seja. Mas aquela mensagem final pra todos os nossos ouvintes, a nossa audiência, né, Camilo? Exato. Bom, acho que uma delas já disse aqui, né, que aproveite toda a sua bagagem, tudo que você faz na vida. Inclusive, se você tem hobbies, esportes, isso sempre serve para o trabalho, assim, para quem está começando, né? Claro. A gente acha que não. Se eu pudesse falar para a Fabiola, acadêmica, estudante, eu falaria isso. Dê valor a cada estágio que você passou, a cada um, assim, porque todos eles me levaram a ter essa bagagem de texto, de saber fazer um texto, por exemplo, para um release, saber fazer um texto para rádio, saber um spot, para TV, e tudo isso você vai pegando assim ao longo. E você, eu não sei se sou só eu, vocês podem até me dizer, eu não dei muito valor à época, né? Você fica assim, eu acho que você tá tão afobado, querendo aprender, que você não sabe o tanto que aquilo ali vai te trazer benefício. Tá te aprimorando, né? Vai te lapidando, né? Lapidando, E outro conselho que eu daria para as pessoas. Não sei, ele veio na minha cabeça que um ex-estagiário meu esses dias no LinkedIn me falou. Eu só lembro de você. Ele está super bem sucedido hoje num jornal. Que legal. Que feito é melhor que perfeito. Então, às vezes, a gente fica protelando para terminar aquilo ali. Você não consegue, numa redação, numa assessoria de comunicação. Vai, entrega, vamos. Depois, mas não tem uma vírgula, não tem uma foto. Bora. Depois a gente vai aprimorando o negócio andando. Verdade. Não sei se eu usaria isso hoje para o que eu faço, Mas, para quem está começando, que às vezes você fica colocando empecilho. Fica procurando entregar um máximo perfeito ali, procurando um máximo de erro, mas às vezes... Muitas vezes você precisa produzir, né? Precisa entregar. Faz, se arrisca, se coloca, aparece, né? Depois você pensa nos detalhes, né? E o terceiro seria... trabalhe conforme aquilo que você almeja, não pelo que você é pago pelo que você é contratado. Isso eu sempre tive muito em mente, assim. Por exemplo, se você é contratado para ser, sei lá, um estagiário, o que você quer ser ali? Você quer ser aquele chefe? Você quer ser... Não, eu queria ser só o pessoal da criação, eu queria só ser repórter. Só não, né? Que é super importante. Mas eu quero ser aquilo ali. Então, trabalhe mirando aquilo ali. Então, assim, sei lá, meu estágio, meu primeiro emprego, aqui meu início de carreira, eu sou paga para trabalhar só até as 18 horas. Não estou dizendo também para você sacrificar a sua vida. Claro. Mas, Extrapolar, de repente, seu chefe te chama ali, vamos ali comigo, pra você fazer uma cobertura, vamos... Dê a oportunidade, fique ali, almeja aquilo ali, mira, porque eu acho que é o que mais falta hoje na molecada, assim, que eu vejo, tipo, um pouco mais de visão, assim. Isso vai somando, né? Vai somando e a hora que você vê... Passou. E passa rápido. Passa bem rápido. É uma questão de estratégia também, né? Você tá ali, exatamente. Não é pra extrapolar, né? Você não tô falando pra você ter um burnout, não. Sai às 8, né? Mas, mas talvez tenha uma oportunidade ali que você pode aproveitar com mais... colar naquele seu chefe que você admira, pra você aprender. Talvez tenha alguma coisinha que você possa fazer a mais ali, que talvez
pra você não seja um trabalho, seja mais uma questão de satisfação, né? Pô, eu gosto de fazer, sei lá, uma reportagem, talvez eu tenha essa oportunidade, vou lá fazer. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Então, você trabalhe pelo que você almeja. Se você almeja só aquilo ali, ok, tá ok também. Claro. Toda organização precisa de todos os tipos de pessoas, todos os perfis. Exato. Mas se você quer outras coisas, mira aquilo ali, vai, e cola nas pessoas que você admira pra você aprender, pra você trazer isso e falar, cara, bem que fulano falou, aquele meu chefe disse. E eu acho que esse seria o conselho que eu... Inclusive, se vestir de conforme, assim, sei lá, se coloque naquele cargo... E se colocando, né? Naquele cargo... Porque a gente de comunicação, a gente é bem largadão, né? A gente chega no estágio de chinelo. Vai embora. E quem nunca, né? É aquilo, né? Você é também aquilo que você acredita, aquilo que você quer passar, né? Então, pô, não custa, né? Você vai de cada um, né? Não vou obrigar ninguém a vestir terno, nada do tipo, tem isso. Não, mas se você almeja, mas se você ser, almeja, chefe daquela comunicação... Vale você também... Já faça, né? Se portar comum, né? Se porte comum. Mas se né? você não, que você quiser também só ser... Tá tudo certo. É isso, tá tudo é certo. o que você almeja. Claro. Independentemente do que você... É isso aí, tá certo. Maravilha. Bom, quero agradecer aqui a sua presença. Eu adorei, o Camilo, eu também tenho adorei. certeza. Camilo adorou também. E quem tá em casa, com certeza, que foi uma aula. Foi uma aula, ficaria horas aqui conversando. É verdade. Fábio, muito obrigado, tá? A porta do podcast está sempre aberta para você. Quando você estiver aqui em São Paulo, muito sucesso, tá? Então, em breve aí, Quebra-Queixo estará disponível aí nas redes sociais, né, com todos os contatos, e aí você entra em contato porque vale a pena, tá? Sensacional, adorei essa marca. Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Volte sempre. Obrigada a vocês, adorei. O que vocês precisarem também. Eu venho importada lá de Brasília. De Brasília. Opa! Próximo a gente vai pra lá agora. Exato. Aguardo vocês em Brasília, Opa, fazer um tour lá Pode com vocês. contar conosco. Fechou, maravilha. Obrigada, adorei, viu? Tô muito lisonjeada. Obrigado você. Obrigado. Camilo, agradecer você também, muito obrigado. Mais uma parceria, mais um episódio, né? Obrigado. E obrigado para você que ficou na audiência, que nos ouviu ou nos assistiu aí pelo YouTube. Mais uma vez, lembrando, Camilo, ele sempre esquece. Ele sempre esquece, Camilo. Eu fico nervoso com isso. Então Reforça, né? Comenta, curte ou compartilha, né? Faz os três, ou não, né? Faz os três logo de uma vez, tá? Deixa aí a sua mensagem, a cidade onde você tá falando, onde você tá nos assistindo, nos acompanhando, que é muito interessante. E nos siga também nas redes sociais aí. O Grupo Newen, que é muito importante você conhecer as nossas soluções, os nossos produtos. Beleza? Sendo assim, até a próxima e nos vemos num próximo episódio. Fechou? Sendo assim, até mais. Beijão. Tchau, tchau.